Olá, hoje vamos fazer uma manta de pescoço sanfonada larga. Coloquei 70 pontos na máquina, selecionei um sim, um não. Vou fazer um início, um sim, um não. Primeiro parte acionado, PR levantado, 2 carreiras. Desligo parte, desligo PR. Estou fazendo o início aqui na regulagem 1. Aumento para 3 e vou tecer 20 carreiras. Carreiras tecidas, agora com agulha de olho duplo, eu vou transportar frontura, da frontura para a máquina alguns pontos, da máquina para a frontura outros pontos. Eu vou deixar 5 agulhas para a máquina, 4 agulhas para a frontura. E essas duas eu trago para a frontura também. Então, ficaram na máquina sempre 5 trabalhando, 4 vagas. Na frontura, ao contrário, 4 trabalhando, 5 vagas. Com fio 315, eu vou trabalhar nas 6 na máquina e 6 na frontura, cuidando das laterais sempre com o gancho. Embaixo, 3 pesos grandes, 3 pesos de 400 gramas. Normalmente, as laterais não gostam muito de trabalhar, então eu tenho que observar com atenção. Pelo menos a minha máquina não. Cada máquina tem o seu detalhe. A minha não gosta de canelado largo, mas ela vai precisar trabalhar, porque eu tenho que fazer esta manta, então ela tem que me ajudar. Afinal de contas, quem manda aqui, hã? Estratégias para a máquina funcionar sem me dar problemas. Ergo os pontos a cada carreira. Nossa, mas daí não é um trabalhão? Todo trabalho pode ser grande ou pequeno. Se a máquina não está colaborando, você tem que achar meios de fazê-la trabalhar. Então, para mim, esse é o meio que eu achei para essa barra. Na verdade, para essa manta de pescoço. E ela vai ficar muito linda. Não admito nada menos do que linda nessa peça no final. Eu vou tecendo até faltarem 20 carreiras do final. O final vai ser igual ao começo. Eu vou ter que separar um sim, um não, máquina e frontura, e fazer 20 carreiras. Aí eu mostro para vocês o resultado. Cheguei em 320 carreiras, agora volto à posição das agulhas para um sim, um não. Máquina e frontura recebem um sim, um não.
Vou fazer mais 20 carreiras, um sim, um não, mudando a regulagem para 3, que era a regulagem que nós fizemos a primeira barra. Como eu tenho o pente muito longe, eu tenho que cuidar para que os pontos aqui trabalhem. Depois de terminada a manta, divido ela pela metade, acerto as pontas, divido ela pela metade e coloco uma marcação, um fiapo. Desse fiapo, com a trena, meço 22 centímetros, porque essa é uma manta de pescoço de criança. 22 centímetros, coloco outro fiapo, tanto de um lado quanto do outro. É nessa altura desse fiapo que nós vamos começar a fazer os apanhes, porque a touca, ela pega os pontos já na máquina, eu não preciso costurar depois. Nas primeiras carreiras, nas primeiras 10 carreiras, eu vou apanhando e colocando na mesma agulha. Carro malha, regulagem compatível com o fio. Aqui eu vou fazer na 6. A touca vai ser malha lisa. Então, eu apanho a laçada lateral. Do lado do carro aqui, não do lado em que eu estou apanhando, não do lado da manta. Do outro lado, eu vou fazer aumentos. A cada 2 carreiras, eu aumento. Primeiro aqui, só puxo o ponto para cima. Pego a laçada e coloco no mesmo ponto. Aumento. Pego a laçada, coloco no ponto. Faço aumento. Agora, os aumentos vão ser com o transportador, ou seja, aumentos internos. E, para não ficar buraquinho, coloco a laçada da carreira anterior. Laçada no ponto. Quando eu chegar em 10 carreiras, que é o meu caso aqui, as próximas eu não vou colocar sobre a agulha, eu vou colocar na lateral. Então, eu vou ter aumentos tanto no lado direito quanto no lado esquerdo. Pego a laçada. Ao invés de colocar na última agulha, eu já coloco numa próxima. Pego a laçada e coloco na agulha vaga. E continuo fazendo aumentos na frente. Esse tipo de touca dá para fazer em qualquer tipo de manta. Não precisa ser canelada como essa. Não precisa ser canelada. Pode ser até malha lisa, malha dupla, malha com alto relevo, com recolhido, com jacar, com o que for. Para fazer a manta é simples. Depois a touca você pega sempre na lateral.
E assim eu vou apanhando os pontos até chegar no fiapo do meio aqui. Apanhando e colocando em agulhas vagas na lateral. E no lado da frente, vou fazendo esses aumentos internos, sempre com o transportador grande e sempre fechando o furinho ali. Cheguei no final, no fiapo do meio, agora eu não tenho mais pontos para fazer no lado esquerdo, no lado da manta. E na parte da frente também, seguindo reto. Estou com 72 carreiras, agora eu vou fazer a parte do capuz. É uma parte, ele vai ser bicudo em cima. Vou seguir reto e remalho a parte do topo. Em 150 carreiras, eu já tenho o comprimento suficiente para esse capuz, agora é só remalhar. Remalho com fio, um remalhado meio folgado, e depois faço a outra parte, o outro lado, desde o fiapo até aqui. E agora, do outro lado, eu também coloco no fiapo, dispenso o fiapo para ele não engatar no carro, no mesmo lado que eu fiz o anterior. Aqui é avesso, então é no mesmo lado que eu fiz o anterior, para que os dois avessos fiquem no lado certo. Só que o aumento para o rosto vai ser à esquerda e o aumento para a touca vai ser à direita. 0 marcador de carreiras para eu ter as mesmas 72 carreiras até o meio e depois o restante 150. Aqui, do lado da touca, aumento. No lado do carro, agora, eu apanho a laçada e coloco, não por cima, porque senão esse fio que está trabalhando, ele fica por baixo. Eu tenho que erguer o fio, deixa eu soltar aqui, erguer o fio e colocar o fio por cima. Aproveito e já tramo. Então, as 10 primeiras carreiras eu vou fazer assim, dessa forma. Aumento no lado da frente. Ergo o fio. E tramo. Caiu meu pontinho aqui. Vamos erguer. Agora, os aumentos na frente vão ser com o transportador e apanhar a laçadinha para fechar o buraco. E aqui, continuo aumentando. Cheguei em 10 carreiras. Essa eu ainda coloco na mesma agulha. A próxima agora, ao invés de colocar na agulha, eu já coloco numa vaga na lateral. Como o fio está longe, tramo ele também. E continuo fazendo os aumentos na frente.
costuro a touca, a parte de trás e o topo. Essa é bicudinha, porque vai receber um pompom bem na pontinha, mas também poderia ser uma curvada aqui no final. Agora eu vou fazer o acabamento da frente. O acabamento para não ficar essas alcinhas todas aparecendo e a frente ficar virando para dentro. Um tipo de acabamento que pode ser feito é colocar as alcinhas e fazer uma barra dupla. Outro tipo de acabamento pode ser aquele pompom de metro, que nós já mostramos num outro tipo de capuz. Um pompom de metro arremata aqui e fica bem bonito. Mas esse de hoje nós vamos fazer um roletê na ponta. Esse roletê é feito também a cada carreira apanhando as laçadinhas. Então, inicio com uma agulha, dei uma enrolada na agulha fazendo o ponto. Venho para a direita, venho para a esquerda, direita, fiz 2 carreiras. Agora eu aumento um a cada lado desse ponto. 2 carreiras. Agora eu vou aumentar mais um ponto de cada lado. Então eu vou trabalhar, na verdade, com 5 pontos. Só que eu comecei com apenas um. Esse ponto central dos 5, eu vou achar uma laçada do meu trabalho aqui, a parte do capuz. Eu vou achar a primeira laçada e colocar nele. Faço uma carreira. Aperto o primeiro parte, só o primeiro do carro. Venho para a direita, ele não trabalha, o fio fica sem trabalhar. E é isso mesmo que eu quero, para esse roletê entortar. Ele se entortar todo para dentro. Coloco nova laçada no ponto do meio. Faço 2 carreiras, acho a próxima laçada no ponto do meio. 2 carreiras. Sempre apanho uma laçadinha de cada vez. E vou pondo no ponto do meio. Esse roletê poderia ser feito com mais pontos, 7, 9, aí ele fica mais graúdo. Mas a peça aqui é para uma criança pequena, então uma coisa muito volumosa na frente não fica muito bem. E essa é a ideia que o roletê dá. Ele faz um acabamento para o lado direito e para o lado avesso também. Fiapos aqui embaixo vão ser arrematados depois. Eu vou dar toda a volta na touca até chegar no outro lado. A parte da manta de pescoço em si não vai precisar acabamento porque ela é um canelado. Então, o canelado termina por ele mesmo a fazer o acabamento, certo? Eu vou fazer tudo o resto e colocar pompom. Essa, então, é a nossa peça depois de terminada. Capuz com pompom, acabamento frontal. Essa é uma das opções do acabamento, poderiam ser muitos outros.
Aqui em cima poderia ser costurado invisível o mesmo ponto meia que nós fazemos para acabar meias na ponta do pé. Ele poderia ser arredondado também aqui atrás, ao invés de ser bicudinho. Mas é um modelo diferente do outro. Esse modelo, para a criança, eu deixei 22 centímetros do meio da manta para baixo. Para adulto, começaria a 35, 40, para conseguir fazer o capuz. Sempre apanhando e aumentando, aí ele dá largura para a touca, ok? Então, nosso modelo para hoje é essa manta de pescoço com capuz. Certo? Bom trabalho!